meus amigos do sexto ano, trazendo aqui a segunda parte da nossa aula de hoje, dia 7 de maio de 2021, falando aqui agora para vocês de uma das operações com números naturais, a operação da divisão. A divisão é uma das operações que a gente percebe que os alunos têm mais dificuldade em aprender a divisão. Primeiro, que para entender, para responder argumentos usando a divisão, você tem que saber também a multiplicação. Então é fundamental que vocês tenham conhecimento da tabuada da multiplicação, né? Porque essa tabuada da multiplicação, ela ajudará muito na operação divisão. Então aqui tem alguns exemplos que são colocados aqui no nosso livro, né? Essa divisão ela está localizada aqui no nosso livro na página de número 54, né? E aqui eu quero estar falando esses exemplos que estão aqui e usando o algoritmo da divisão para nós encontrarmos essas respostas. Primeiro, acompanha as situações apresentadas abaixo. Uma escola de educação fundamental tem como norma colocar o mesmo número de alunos em cada classe. Essa escola tem 343 alunos matriculados em 9 classes do sexto ano. Quantos alunos há em cada classe? Para resolver esse problema, podemos fazer 343 dividido por 9. Então, aqui do lado, já aparece aqui o algoritmo da divisão, onde esse 243 é o dividendo, aí aparece aqui unidade, dezena, centena, o número 9 é o divisor, aqui já apareceu 27 como sendo o quociente, e o resto zero. Como o resto da divisão é igual a zero, a divisão é exata. Então, cada classe vai ter 27 alunos. Então, a gente percebe aqui que o nosso livro já traz o algoritmo da divisão, mas muitas das vezes os nossos colegas, quando vão estudar, não conseguem entender realmente como usar o algoritmo da divisão, que é um dos mais... Não é que seja difícil, mas você tem que saber a tabuada de multiplicar. Deixa eu dizer aqui para vocês. Você tem uma situação de 243 alunos, vão ser divididos em 9 classes, né? Essa quantidade de classes tem que ter o mesmo número de alunos. Então, eu vou fazer aqui o 243, a gente vai escrever 243... Vai usar aqui, como a gente faz, o algoritmo usual, né? Dividido por 9. Então, fica dessa maneira, né? Você tem esse valor, 243, ele será dividido por 9. Aqui eu tenho o 43 é o dividendo, que a gente chama, e o 9 é o divisor. Então, para fazer essa continha aqui certa, eu vou dividir 243 por 9. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou usar aqui esse número, 24. Vou usar aqui o 2 e o 4 e formar o número 24. Ele vai ser dividido por 9. Então, qual é o número que eu vou colocar aqui nesse lugar? Olha, se eu botar aqui o número 3, se eu colocar aqui 3 nesse lugar, como sendo o quociente, quando eu multiplicar novamente 3 vezes o 9... Para quem está com a tabuadazinha afiada, 3 vezes 9 vai ser igual a 27. Então, veja, se eu colocar 3 aqui, quando eu multiplicar 3 vezes o 9, dá 27, já dá maior do que 24. Então, eu tenho que usar um número menor do que 3. Então, eu vou usar o 2. Veja que se eu multiplicar o 2 vezes o 9, 2 vezes 9 dá igual a 18. Olha, 18 é menor do que 24. Então, essa continha aqui, se eu colocar 3, dá 27. Então, eu vou colocar um número menor.
menor do que 3, eu tenho logo, imediatamente, eu tenho 2. Então, vou colocar aqui o 2. Então, esse 2 eu multiplico agora, ó, 2 vezes 9, 18. Eu costumo fazer essas divisões assim, ó. 2 vezes 9, 18. Aí eu vou subtrair 24 menos 18. Vamos fazer aqui essa subtração, né? 24 menos 18. Aí o que vai acontecer? 14 menos 8, né? Eu tenho 14, tiro 8, fica 6. Aqui eu tomei um emprestado, né? Esse 1 menos 1 nada, então ficou aqui 6. Vazio, só o 6 ficou aqui. Então eu pego o número 3 e boto aqui. Vou formar agora um novo dividendo com ele, 63. Então o número que eu vou colocar aqui, ele tem que ser menor ou igual, quando eu multiplicar ele por 9, tem que ser igual ou menor a esse aqui. Então, na tabuada de 9, né? Na tabuada de 9, se eu multiplicar, por exemplo, 7 vezes 9, dá exatamente 63. Ó. 7 vezes 9, 63. Então, aqui vai ser igual a 7. Então, a gente vai fazer 7 vezes 9, 63. Então, eu vou subtrair aqui. 63 menos 63, nada. Então, eu tenho aqui, o dividendo é o 243, o divisor é o 9, o 27 é o quociente, é o resultado da minha divisão, e o 0 vai ser o resto. Então, aqui nessa classe, cada turma vai ter 27 alunos, né? Então, aqui nós usamos o algoritmo da divisão. Observe que nós usamos também, eu tenho que saber multiplicar. O segundo quesito uma editora enviou 183 livros para a biblioteca de uma escola. Eles foram colocados em 12 caixas, de modo que todas as caixas tivessem o mesmo número de livros. Quantos livros foram colocados em cada caixa? Então, vamos fazer aqui. O nosso livro já traz aqui a conta pronta, né? Já traz aqui a conta pronta, mas eu quero fazer aqui com vocês usando o nosso algoritmo, né, da divisão. A gente vai fazer aqui o 183, aí faz esse tracinho aqui do lado e vamos dividir por 12. Olha, se eu tenho 18 para dividir por 12, aqui com certeza no quociente o primeiro número eu vou colocar 1. Porque se eu botar aqui 2 e multiplicando 2 vezes 12 vai dar 24, já é maior do que 18. Então, eu vou colocar o 1. 1 multiplicado por 12 dá 12. Então, eu coloco 12 aqui debaixo do 18 e vou subtrair. Ó. 18 menos 12 vai sobrar 6. Certo? Aí, eu vou baixar aqui o 3. Então, eu tenho 63 dividido por 12. Então, o número que eu colocar aqui, o número que eu vou colocar aqui vai ser o número que multiplicado por 12 tem que ser igual ou menor do que isso. Então, veja, se eu colocar aqui 2, vai dar 24, 3 vai dar 36, 4 vai dar 48, né? 5 vai dar 60. Se nós multiplicarmos aqui, ó, 5 vezes 12, a multiplicação de 5 vezes 12 dá 60. Então, fica 60. 63 menos 60 sobra 3. Então, veja que aqui o resto não deu uma divisão exata, porque o resto deu igual a 3. O dividendo, 183, o divisor 12, o quociente 15 e o resto 3. Então, qual vai ser a nossa resposta? Como o resto é igual a 3, a divisão não é exata. Portanto, em cada caixa deverão ser colocados 15 livros e sobrarão 3, que provavelmente serão encaminhados em um pacote à parte. Então, nas situações, trabalhamos com a ideia de dividir uma quantidade em partes iguais. E aqui tem um outro exemplo também,
que nós temos uma equipe de voleibol é composta de 12 jogadores, 6 titulares e 6 reservas. O professor de educação física de um colégio dispõe de 192 alunos para organizar um torneio de voleibol. Quantas equipes com titulares e reservas ele vai conseguir formar? Queremos saber quantos grupos de 12 vão caber em 192. Então, está aqui o algoritmo, né? Novamente. Aqui eu vou refazer essa continha de novo para a gente entender melhor. Eu tenho 192. A gente vai fazer aqui o símbolo aqui, ó, do algoritmo, né? 192 dividido por 12. Pronto, então vamos aqui à divisão. 19 dividido por 12. Aqui eu tenho que colocar 1. Se eu botar 2, já vai dar 24. Né? Se eu fizer 2 vezes o 12, já dá 24. É maior do que 19. Então eu tenho que colocar um número menor. Vou colocar o número 1. Então 1 multiplicado por 12, eu vou subtrair aqui do 19. Ó. 19 menos 12, 7. Aí sobra o 2. Eu baixo o 2 agora. Ficou 72 dividido para 12. Então, a maior dificuldade de alguns colegas é saber que número eu vou colocar aqui. Então, imagina que eu fiz uma continha aqui na folha, na outra página, que fez assim. 12 multiplicado por 5. Ó, 2 vezes 5, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Deu 60. Se eu colocar o 5 aqui e multiplicar por 12, dá 60. Então, vai sobrar 12. Então, quer dizer que o número que eu devo colocar ali, eu posso verificar. Ó, 2 vezes 6, 12, vai 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Ó, 72. É exatamente o dividendo. Então, esse número que vai compor aqui o quociente, eu vou colocar aqui 6. Porque eu já sei que 6 multiplicado por 12 dá 72. E 72 menos 72, nada. Então, eu tenho aqui uma divisão exata. Aqui para nós quer dizer que ele vai formar as equipes e cada equipe vai ter 12. Desculpa, cada equipe vai ter 12 pessoas, então ele vai ter 16 equipes. Então, usamos essa outra ideia de divisão quando queremos saber quantos grupos serão formados, ou seja, quando precisamos saber quantas vezes uma unidade cabe em outra quantidade usando a ideia de medida. Então, aqui tem uma atividadezinha aqui que é proposta para vocês. E essa atividade vocês podem fazê-la aí no caderno de vocês, né? Tentar responder. Aqui na nossa página 56, nós temos uma atividade que eu não tirei a foto dela, mas eu quero propor a vocês também a atividade que está na página 56 do livro de vocês, né? Eu vou lembrar aqui que essa atividade que vocês vão levar para casa, que vão fazer, né? Vamos dizer assim, levar para casa como a gente dizia, né? Quando estava na sala de aula, né? Então aqui eu tenho umas atividades. Essas atividades estão na página 56, que são os quesitos que vai do 1 até o 9. 1 ao 9. Vocês vão copiar e vão responder essas questões. Então, para isso, requer a dedicação de vocês, né? Tempo de estudo. Veja a tabuadazinha aí da multiplicação, né? Para memorizar esses números. Quando vocês estiverem fazendo essas continhas, usem a tabuada de multiplicação para vocês irem comparando quando estiverem fazendo a divisão, né? Porque para dividir tem que multiplicar, tem que fazer as multiplicações para poder resolver as divisões. Então aqui, olha, vocês vejam que o primeiro quesito, o quesito 1 do livro de vocês, traz uma informação, vou fazer pelo menos elas aqui. Uma festa junina, a barraca do Antônio oferece 5 pontos a participante cada vez que ele acerta o alvo. Caio adorou a brincadeira e conseguiu 75 pontos.
quantas vezes o Caio acertou o alvo. Então, aqui é uma divisão que eu vou ter que dividir, ó, veja como é fácil, 75 dividido por 5. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou dividir o 7 pelo 5, aqui eu vou colocar 1 aqui, ó. Aí eu multiplico 1 vezes o 5 dá igual a 5. Aí eu vou subtrair aqui do 7, ó. 7 menos 5 sobra 2. Aí eu vou pegar o número 5 e eu vou juntar ele aqui e fazer 25. 25 dividido por 5 tem um número na tabuada de 5 que multiplicado por 5 dá 25. Vamos ver qual é esse número. Se você multiplicar 1 vezes 5 já deu 5. 2 vezes o 5 dá igual a 10. 3 vezes o 5 dá igual a 15. 4 vezes o 5 dá igual a 20. Né? Então, 5 vezes o 5 é igual a 25. Então, o outro número aqui do quociente é o 5. 5 multiplicado por 5 dá 25. Eu vou subtrair aqui desse, ó. 25 menos 25, nada. Então, deu uma divisão exata. Quer dizer para nós que o Caio acertou o alvo 15 vezes, né? Ele acertou o alvo 15 vezes. Então, tentem fazer e na próxima aula a gente vai estar corrigindo toda essa atividade, tirando dúvidas de vocês aí no segunda-feira e também hoje à tarde, né? Estou aqui à disposição de vocês. Então, bons estudos e bom final de semana aí para vocês. Tudo de bom.